Minha namorada disse que não estava mais apaixonada por mim, mas queria continuar morando comigo. Então, eu me tornei o colega de casa perfeito e parei de fazer tudo por ela, até que ela percebeu o que havia perdido e implorou para que eu a aceitasse de volta, mas eu já tinha encontrado alguém melhor. O brilho azulado dos meus 3 monitores era a única coisa que iluminava meu escritório naquela noite. Como engenheiro de software, eu estou acostumado a lidar com sistemas lógicos, códigos binários e problemas que têm uma solução clara. Mas o que estava acontecendo na minha sala de estar não era um erro de sintaxe que eu pudesse corrigir com uma linha de código. Era o colapso total de um relacionamento de 3 anos que eu acreditava ser o meu porto seguro. Eu me chamo Jake. Tenho 28 anos, e até 3 semanas atrás, eu achava que tinha a vida que sempre sonhei. Eu tinha um cargo de prestígio em uma gigante de tecnologia, uma cobertura que eu pagava com orgulho e, o mais importante, eu tinha Belinda. Ou, pelo menos, eu achava que tinha a mulher que eu conhecia há 3 anos, uma designer independente, cheia de energia e que nunca me pediu um centavo. Mas a vida tem formas cruéis de testar o caráter das pessoas, e quando a Belinda perdeu o emprego e o trabalho freelancer começou a secar, eu fiz o que qualquer homem que ama faria, abri as portas da minha conta bancária e assumi tudo. Eu pagava o aluguel de $4.000, as contas, o seguro do carro dela, o plano de celular e até as compras orgânicas que ela insistia serem necessárias. Eu me sentia o provedor, o herói da história. O que eu não sabia era que eu estava apenas financiando a minha própria obsolescência. Tudo mudou naquela noite no sofá. Estávamos assistindo a um reality show qualquer sobre reformas de casas. Eu estava exausto, pensando na reunião das 7 da manhã, quando me inclinei para beijá-la. Belinda recuou. Foi um movimento sutil, mas para alguém que vive de notar padrões, aquilo foi um alerta vermelho. Ela mutou a TV e o silêncio que se seguiu foi mais frio que o ar-condicionado daquela cobertura. Ela me olhou nos olhos e disse que não estava mais apaixonada por mim. Disse que não sentia nada há meses, mas que me respeitava demais para continuar fingindo. A facada final veio em seguida. Com a maior naturalidade do mundo, ela sugeriu que continuássemos morando juntos. A gente funciona tão bem como amigos, Jake. Somos ótimos colegas de quarto. Não precisamos estragar uma situação de moradia tão boa só porque o romance acabou. Eu não disse nada. Fui para o quarto e, por puro acaso, vi as notificações brilhando no nosso tablet compartilhado. Belinda estava em um chat com suas 3 melhores amigas, Patty, Amanda e Sarah. Lia as mensagens em tempo real. Ela se gabava de como eu era fácil de manipular e de como ela tinha garantido um teto luxuoso sobre a cabeça sem precisar dar nada em troca. Patty e Amanda a chamavam de gênia da estratégia. Foi ali que algo dentro de mim quebrou, mas não foi o meu coração. Foi a minha paciência. Se ela queria um colega de quarto, ela teria o colega de quarto mais rigoroso e estrito que Nova York já viu. Na manhã seguinte, a implementação do novo sistema começou. Belinda acordou esperando encontrar o café pronto e a mesa posta, como eu fazia todos os dias há 18 meses. Em vez disso, encontrou a cafeteira limpa e eu já saindo pela porta com minha caneca de viagem. Quando ela perguntou pelo café dela, eu apenas sorri educadamente e disse que, como agora éramos apenas colegas de quarto, achei que ela preferia gerenciar sua própria rotina matinal. A expressão de confusão no rosto dela foi apenas o primeiro frame da nova realidade dela. Parei de lavar a roupa dela. Peguei as peças que estavam misturadas às minhas na máquina e as deixei, molhadas e amarfanhadas, em um cesto de plástico. Quando ela reclamou do cheiro de mofo 2 dias depois, eu apenas dei de ombros e sugeri que ela definisse um cronograma de lavanderia que funcionasse para ela. No mercado, as coisas ficaram ainda mais claras. Instalei divisórias na geladeira e no armário. Comprei apenas o que eu consumo, carnes de alta qualidade, vegetais frescos e as frutas que eu gosto. Quando ela foi pegar um dos meus iogurtes gregos caros, eu a parei e disse que aquele era o meu estoque pessoal e que ela precisava comprar o dela. A realidade financeira bateu na porta dela com a força de um caminhão. 2 semanas depois, ela me ligou desesperada. Tinha sido parada pela polícia e descobriu que o seguro do carro estava cancelado e o documento vencido.
No passado, eu recebia esses alertas no meu e-mail e pagava tudo sem que ela soubesse. Desta vez, eu apenas deletei os lembretes. Ela gritava no telefone sobre a multa de $250 e o medo de ter o carro guinchado. Eu apenas mantive a voz profissional que uso com clientes difíceis e disse: "Sinto muito por isso, Belinda. Deve ser estressante. Talvez a Patty ou a Amanda possam te emprestar o dinheiro. Colegas de quarto geralmente não pagam as infrações uns dos outros. Boa sorte." Enquanto eu observava Belinda desmoronar sob o peso da própria independência, um fantasma do passado decidiu reaparecer para tornar o jogo ainda mais interessante. James, meu meio-irmão, o homem que destruiu minha vida 5 anos atrás. James era o filho do segundo marido da minha mãe, Robert. Ele era um mestre em manipulação, um parasita que conseguiu me incriminar por um roubo de $15.000 que ele mesmo cometeu para comprar um anel para sua então namorada, que, por coincidência amarga, era minha namorada na época, Sarah. Sim, a mesma Sarah que agora estava no chat de grupo incentivando Belinda a me usar. James e Sarah tinham me jogado na rua, me feito ser expulso pela minha própria mãe e por Robert, e me deixado sem nada além de uma mochila e um ódio avassalador. O que eles não esperavam é que eu usaria esse ódio para fundar uma empresa de segurança cibernética que hoje vale milhões. James me ligou naquela tarde. Belinda estava no sofá, chorando por causa do carro e comendo macarrão instantâneo porque não tinha dinheiro para carne, quando o nome dele brilhou no meu celular. Eu atendi. A voz dele estava diferente, sem aquela arrogância de quem se achava o dono do mundo. Ele estava ofegante, desesperado. Ele disse que precisava me ver, que era um assunto de vida ou morte. Eu marquei o encontro no meu escritório, no topo de um prédio de vidro em Manhattan, o tipo de lugar onde pessoas como James de antigamente nunca conseguiriam entrar. Quando ele chegou, eu mal o reconheci. As roupas caras estavam gastas, os olhos fundos e ele parecia ter envelhecido 10 anos em 5. Ele se sentou na minha frente e começou a chorar. Ele confirmou tudo o que eu já suspeitava, ele e Sarah tinham planejado cada detalhe da minha ruína anos atrás. Mas ele não veio para pedir perdão por nobreza. Ele veio porque o castelo de cartas deles tinha caído. Sarah tinha desenvolvido um vício em apostas e roubado $75.000 da empresa onde trabalhava. Ela estava grávida e enfrentava anos de prisão se o dinheiro não fosse devolvido em um mês. Você tem o dinheiro, Jake. Para você isso é troco. Por favor, ajude a sua sobrinha que vai nascer, ele implorou, arrastando-se diante da minha mesa. Olhei para ele e depois pensei em Belinda, que estava em casa tentando descobrir como pagar a conta de luz que eu também tinha parado de pagar. O destino estava sendo generoso demais. Ele tinha colocado todos os meus traidores no mesmo tabuleiro. James, Sarah e Belinda. Todos eles acreditavam que o meu sucesso era um recurso comunitário que eles poderiam acessar quando as consequências de suas próprias escolhas os atingissem. Eu me recostei na minha cadeira de couro e olhei para James com a mesma frieza que Belinda me olhou quando disse que queria ser apenas colega de quarto. Eu lembrei de cada noite que dormi no sofá de amigos, de cada refeição que pulei para economizar para os servidores da minha empresa, de cada lágrima da minha mãe que ele causou com suas mentiras. James, eu disse, minha voz ecoando na sala silenciosa. Você se lembra de quando me deu 24 horas para sair de casa? Eu vou te dar 5 minutos para sair do meu escritório. E sobre a Sarah, eu acho que a prisão é um ótimo lugar para refletir sobre como o dinheiro dos outros não é infinito. Saí do escritório e voltei para casa. Belinda estava na cozinha, à luz de velas, porque a energia tinha sido cortada naquela tarde. Ela tentou começar um discurso sobre como eu estava sendo abusivo por não avisar que a conta de luz estava no meu nome e que eu ia parar de pagar. Belinda, eu disse, enquanto abria uma garrafa de vinho caro que eu mantinha na minha prateleira trancada. Nós somos colegas de quarto. Eu decidi que esse apartamento é grande demais para as minhas necessidades. O contrato vence em 30 dias e eu não vou renovar. Já assinei o contrato da minha nova cobertura. Você tem 4 semanas para descobrir onde vai morar com o dinheiro dos seus freelas. Ela desabou no chão, a mesma posição em que James estava horas antes. Eles não me amavam. Eles não me respeitavam.
Eles apenas amavam o sistema de suporte que eu fornecia. E, como qualquer bom engenheiro, quando eu percebi que o sistema estava corrompido além de qualquer reparo, eu simplesmente desliguei o servidor. Faltavam 30 dias para o fim do contrato. 30 dias para James e Sarah descobrirem se a justiça era realmente cega. E 30 dias para eu finalmente começar a viver em um mundo onde ninguém mais me via como um caixa eletrônico emocional. A primeira grande rachadura na nova realidade da Belinda aconteceu na semana do aniversário dela. No passado, eu era o arquiteto de celebrações elaboradas. Eu planejava viagens surpresa, jantares em restaurantes com estrelas Michelin e comprava presentes que ela mencionava casualmente meses antes. Desta vez, agi como qualquer colega de quarto educado, mais distante, faria. Na manhã do aniversário, enquanto eu passava o meu café, olhei para ela e disse apenas, "Feliz aniversário, Belinda. Tem planos divertidos para hoje?" Ela me encarou por um longo tempo, com os olhos arregalados, claramente esperando que eu revelasse um par de ingressos ou uma reserva secreta. Quando percebeu que não haveria nada além daquele cumprimento seco, ela gaguejou algo sobre resolver as coisas depois. Ela passou o dia inteiro grudada no telefone, tentando organizar algo de última hora com suas amigas. Mas era uma terça-feira à noite. Patty, Amanda e Sarah estavam ocupadas ou simplesmente não estavam dispostas a organizar uma festa sem que alguém, eu, estivesse pagando a conta. No fim da noite, Belinda acabou pedindo comida chinesa barata por um aplicativo e comendo sozinha no sofá enquanto assistia Netflix. Eu passei a noite trancado no meu escritório, focado em um projeto de código complexo que precisava ser entregue no dia seguinte. Não saí para beliscar a comida dela, nem para oferecer um brinde. A realidade financeira estava começando a atingir a Belinda com a força de um choque elétrico. Além da conta de celular que eu já havia separado, os avisos de despertar começaram a surgir em cascata. O registro do carro dela venceu no mês passado. Eu sempre cuidei disso para nós dois, porque sou meticuloso com burocracia e prazos. Ela nem percebeu que agora era sua responsabilidade individual até ser parada pela polícia por estar com as placas vencidas. A multa foi de $250, sem contar as taxas de renovação tardia. O seguro do carro também estava para renovar, e eu a removi da minha apólice. Ela teve que contratar o seu próprio seguro, que custava significativamente mais do que a taxa de desconto familiar que ela tinha no meu plano. Ela me ligou do trabalho, em pânico, perguntando por que o cartão do seguro não estava funcionando quando ela tentou mostrá-lo ao policial. Eu apenas respondi, como somos apenas colegas de quarto, achei que você preferia gerenciar seus próprios riscos e contratos. A dependência física dela também se tornou um problema. O carro dela continuava fazendo barulhos estranhos e ela morria de medo de dirigir. No último sábado, ela me pediu para levá-la ao Target porque precisava de mantimentos e não confiava no carro para uma viagem de 20 minutos. Eu disse que tinha planos de fazer trilha com o meu amigo Mike, mas que poderia deixá-la no Target no caminho, se ela quisesse. Ela me olhou com incredulidade e perguntou, "E como eu vou voltar para casa?" Sugeri que ela chamasse um Uber ou pegasse o ônibus. O ponto de ônibus é bem em frente ao Target e nossa casa fica na rota direta. Ela acabou pegando o ônibus. Levou mais de 1 hora para chegar em casa porque teve que esperar 30 minutos na calçada e fazer 2 baldeações. Quando ela entrou no apartamento, carregando sacolas pesadas e parecendo exausta, eu estava limpando meu equipamento de trilha. Ela percebeu, talvez pela primeira vez, o quanto eu gerenciava os bastidores da vida dela. Eu cuidava de todas as pequenas coisas que tornam a vida fácil e confortável. Agora, ela estava descobrindo que ser uma adulta independente exige muito mais planejamento e dinheiro do que a sua memória de 3 anos atrás sugeria. O trabalho freelance dela deu uma leve melhorada, mas não o suficiente para cobrir essas novas despesas. Ela conseguiu um projeto de design de logo para um restaurante local que pagou $800. Mas, entre a conta do celular, o novo seguro, a multa de trânsito e a compra dos próprios mantimentos, esse dinheiro desapareceu em dias. Ela começou a comer muito macarrão e sopa enlatada, enquanto eu continuava a comprar meus vegetais frescos, carnes de primeira e produtos orgânicos. Eu mantinha tudo estritamente nas minhas prateleiras designadas.
No último fim de semana, o desespero dela chegou ao ápice. Ela me perguntou se poderia me emprestado um pouco da minha comida porque o estoque dela tinha acabado e ela só receberia o próximo pagamento na semana seguinte. Eu olhei para ela e disse que ela era bem-vinda a usar qualquer coisa na seção compartilhada, como sal, pimenta e condimentos básicos, mas que o restante era minha comida pessoal. Ela então me pediu se eu poderia dar um toque em algum dinheiro para o mercado, prometendo pagar de volta assim que o cliente pagasse. Eu expliquei, com a maior calma do mundo, que emprestar dinheiro para colegas de quarto pode tornar a convivência estranha, especialmente quando não há um cronograma claro de pagamento. Sugeri que ela pedisse ajuda para a família ou para as amigas, aquelas mesmas amigas do chat que a chamavam de brava. A dinâmica social estava mudando. As amigas da Belinda pararam de vir aqui com tanta frequência. Elas pareciam desconfortáveis agora que sabiam que não éramos mais um casal. Quando vinham, sussurravam muito e me olhavam como se estivessem tentando decifrar o que eu estava pensando. Foi então que Patty e Amanda vieram em uma quinta-feira à noite para dar apoio emocional. Elas ficaram na sala por 2 horas. Quando estavam saindo, Patty parou na porta do meu escritório. Ela disse que a Belinda estava passando por um momento difícil e perguntou se não havia uma maneira de resolvermos as coisas. Disse que a Belinda se importava comigo e que talvez só estivesse assustada com o compromisso. Eu agradeci a preocupação da Patty, mas lembrei a ela, a Belinda foi muito clara ao dizer que não me amava mais. Estou apenas respeitando a honestidade dela e tentando ser um bom amigo, não pressionando-a a mudar os sentimentos. Patty ficou frustrada. Ela disse, às vezes as pessoas dizem coisas que não sentem quando estão estressadas. Eu apenas perguntei se ela achava que a Belinda estava mentindo sobre os próprios sentimentos. Ela não soube responder. Percebi ali que elas estavam tentando consertar algo que a própria Belinda disse que estava quebrado, tratando isso como um problema temporário, enquanto eu já estava tratando como uma mudança permanente de status. Eu estava saindo mais, entrei para um grupo de trilha e comecei aulas de culinária nas noites de quinta. A Belinda passava a maioria das noites sozinha agora. E o pior para ela ainda estava por vir, o vencimento do contrato do aluguel. A situação escalou significativamente nas semanas seguintes. Belinda começou a perceber que este meu novo comportamento não era uma fase passageira ou um pequeno amuo, e as suas tentativas de consertar as coisas tornaram-se visivelmente mais desesperadas. Há 3 semanas, ela tentou uma abordagem diferente, algo que eu já esperava mas que, ainda assim, me surpreendeu pela audácia. Ela chegou a casa depois de ter ido beber uns copos com as amigas e estava a usar uma das minhas camisolas velhas da faculdade, aquela que ela costumava usar para dormir quando ainda éramos um casal. Eu estava no quarto a ler quando ela se sentou na beira da cama e começou a chorar. Disse que sentia minha falta, que sentia falta do que tínhamos e que tinha cometido um erro terrível ao sugerir que fossemos apenas amigos. Ela disse que queria voltar ao que era antes. Eu pousei o meu livro com calma e fiz-lhe uma pergunta direta, do que é que sentes falta exatamente, Belinda? Ela respondeu que sentia falta de se sentir próxima de alguém e de ter alguém que se importasse com ela. Olhei para ela e, sem qualquer traço de ironia, sugeri que ela poderia beneficiar de aconselhamento psicológico. Expliquei que existiam opções de terapia acessíveis e aplicações de saúde mental se o custo fosse um problema. Ela olhou para mim como se eu lhe tivesse dado uma bofetada. Perguntou se eu estava seriamente a recomendar-lhe terapia em vez de falarmos sobre a nossa relação. Eu respondi que não era qualificado para ajudar a processar sentimentos de solidão ou carência de intimidade, e que um profissional estaria muito melhor equipado para ajudar a descobrir o que ela realmente queria da vida. Ela levantou-se e saiu do quarto sem dizer mais uma palavra. Na manhã seguinte, agiu como se a conversa nunca tivesse acontecido, mas comecei a notar que ela estudava o meu comportamento com mais cuidado, como se estivesse à procura de uma fenda na minha armadura de colega de quarto. A questão do contrato de arrendamento finalmente explodiu na semana passada. O senhorio enviou o aviso de renovação e eu deixei-o estrategicamente no balcão da cozinha. Ela encontrou-o quando chegou à casa de uma reunião de trabalho. Perguntou-me se íamos renovar. Respondi, com a maior naturalidade do mundo, que eu tinha decidido não renovar e que já tinha assinado um contrato para um novo apartamento, que começaria no mês seguinte.
E onde é que isso me deixa a mim? Perguntou ela, com a voz a tremer. Expliquei-lhe que ela teria de decidir se queria assumir o contrato sozinha ou encontrar outro lugar para viver. Ofereci-me para falar com o senhorio para retirar o meu nome se ela decidisse ficar. Foi nesse momento que ela perdeu completamente o controle. Começou a gritar que eu a estava a abandonar, que era cruel e que a estava a punir por ter sido honesta sobre os seus sentimentos. Mantive-me calmo e lembrei-lhe que colegas de quarto não assinam contratos de longa duração juntos sem discussões prévias. Disse-lhe que presumi que ela, como adulta independente, quereria a liberdade de tomar as suas próprias decisões de habitação. Ela berrou que eu sabia perfeitamente que ela não podia pagar aquele apartamento sozinha e que eu estava deliberadamente a colocá-la numa situação impossível. Eu apontei o facto de ela ter tido 6 semanas para me perguntar sobre os meus planos para renovação e nunca o ter feito. Se tivesse perguntado, teríamos tido esta conversa muito mais cedo. Ela exigiu saber por que razão eu lhe estava a fazer aquilo, acusando-me de ser vingativo porque ela não me amava da forma que eu queria. Eu olhei para ela e disse: Belinda, tu deixaste claro que querias ser apenas amiga e colega de quarto. Eu respeitei isso. Não fiz suposições sobre o nosso futuro moradia porque não somos um casal. Sugeri que procurasses a Patty. Ela mencionou que estava à procura de alguém para dividir um apartamento de 2 quartos. Belinda respondeu que mudar-se para a casa dos pais seria humilhante e que o bairro da Patty era perigoso. Eu apenas respondi que eram, sem dúvida, opções desafiantes, mas que tinha confiança que ela iria conseguir resolver o problema. A conversa terminou com ela a sair disparada de casa. Ficou 3 dias sem me dirigir a palavra, mas eu ouvia-a ao telefone constantemente no quarto. Estava a ter conversas tensas com os pais, e pelo que percebi de alguns fragmentos que ouvi, a Patty não estava disposta a mudar os seus planos para acomodar a urgência da Belinda. Na quinta-feira, ela pediu para falar comigo. Estava com um aspecto exausto e tinha os olhos inchados de chorar. Disse que tinha estado a pensar e que percebeu que me tinha dado como garantido. Disse que queria trabalhar para reconstruir a nossa relação e reconquistar a minha confiança. Perguntei-lhe o que queria dizer com reconstruir a relação. Ela disse que queria que voltássemos a ser um casal, que estava confundida antes, mas que agora sabia o que queria. Perguntei-lhe o que tinha mudado nas últimas 6 semanas, desde que me disse que não me amava. Ela alegou que tinha tido medo do compromisso e que o facto de vivermos como amigos a fez perceber o quanto se importava comigo. É curioso, respondi eu. O momento dessa tua realização parece muito conveniente, dado que acabaste de descobrir que não tens dinheiro para viver aqui sem mim. Ela ficou defensiva, jurando que o dinheiro não tinha nada a ver com isso. Disse que sentia falta da nossa proximidade. Eu agradeci a honestidade dela, mas disse-lhe que não estava interessado em namorar com ela novamente. Quando ela perguntou por quê, eu fui sincero: tu disseste-me que não me amavas. Eu acreditei em ti. E não acho que os sentimentos das pessoas mudem de forma tão dramática em apenas 6 semanas. Ela insistiu que os seus sentimentos eram reais e perguntou o que poderia fazer para o provar. Eu disse-lhe que não havia nada a fazer, porque eu também já não estava apaixonado por ela. No momento em que disse aquilo, percebi que era verdade. Algo tinha mudado permanentemente dentro de mim. Ela começou a chorar de novo, dizendo que eu estava a desistir de nós muito facilmente. Eu respondi que as relações exigem trabalho, mas também exigem que ambas as pessoas queiram estar nelas. E eu já não queria. Ela foi para a casa da amiga Amanda passar uns dias, provavelmente à espera que eu mudasse de ideias. Mas não vou mudar. O caminhão de mudança chega na próxima sexta-feira. Já comecei a empacotar as minhas coisas e contratei profissionais para levar a mobília. Vou deixar que ela fique com o que compramos juntos, só quero levar os meus pertences pessoais e começar de novo. Mal ela sabe que a minha vida já seguiu em frente de formas que ela nem imagina. Mudei-me definitivamente há 2 semanas e queria partilhar com todos como as coisas terminaram. A Belinda voltou para o apartamento na véspera do dia planeado para minha saída. Ela tinha estado na casa da Amanda durante quase 1 semana e, honestamente, acho que ela esperava chegar a casa e encontrar-me ainda lá, rodeado de caixas abertas, talvez a ter segundas dúvidas sobre a partida ou pronto para uma reconciliação dramática.
Em vez disso, encontrou o apartamento quase vazio, as minhas coisas todas devidamente seladas em caixas de cartão e a equipa de mudanças confirmada para a manhã seguinte. Ela perguntou-me, com uma voz pequena, se eu ia mesmo levar aquilo até ao fim. Eu disse que sim. Estava a mudar-me como planeado. Foi então que ela tentou a última cartada estratégica. Disse que tinha estado a falar com a Amanda e com a Patty e que elas achavam que nós deveríamos ir a uma terapia de casal antes de tomarmos qualquer decisão permanente. Eu olhei para ela e respondi com toda a frieza de que era capaz. Eu não estou interessado em terapia de casal porque nós já não somos um casal. Somos colegas de quarto cujo contrato chegou ao fim. Ela insistiu, dizendo que entendia que eu estava magoado, mas que fugir não era a solução. Começou a enumerar tudo o que tínhamos construído juntos, o nosso grupo de amigos, a nossa rotina confortável, a forma como trabalhávamos bem em equipa. Eu tive de a interromper. Apontei que tudo o que ela estava a descrever eram características de uma boa convivência entre colegas de quarto, não de uma relação romântica. Ela ficou frustrada, chamou-me de teimoso e afirmou que sabia que eu ainda tinha sentimentos por ela, porque ninguém muda de comportamento de forma tão drástica a menos que esteja a tentar proteger-se de sofrer. Eu parei o que estava a fazer, olhei-a nos olhos e disse, a razão pela qual o meu comportamento mudou foi porque os meus sentimentos mudaram. No momento em que percebi que tu só me querias por perto pela conveniência financeira e logística, o meu amor por ti morreu. Ela perguntou quando é que isso tinha acontecido exatamente. Eu respondi que foi na noite em que percebi que ela tinha contado às amigas sobre o fim da nossa relação no chat de grupo antes mesmo de a conversa ter acabado comigo. Ali eu entendi que ela não queria uma conversa honesta, queria validação para uma decisão egoísta. A manhã da mudança foi silenciosa. Os carregadores chegaram às 8 horas. A Belinda fechou-se no quarto enquanto eles levavam os meus móveis e as minhas caixas. Eu já tinha levado a maior parte das minhas roupas e itens pessoais para o novo apartamento nos dias anteriores, por isso o processo foi rápido. Antes de sair, bati à porta do quarto dela para me despedir. Ela não abriu, mas eu consegui ouvi-la chorar lá dentro. Deixei a minha chave no balcão da cozinha, ao lado de uma nota com a minha nova morada, caso houvesse correspondência para reenviar ou questões sobre o depósito de segurança. O meu novo apartamento é fantástico. É um pouco mais pequeno do que o que partilhava com a Belinda, mas cada centímetro dele reflete os meus gostos pessoais, sem compromissos. Tenho a minha cadeira de leitura junto à janela, onde bebo o meu café todas as manhãs em paz. Comprei plantas para a varanda e organizei o meu escritório exatamente como eu queria. Mas a melhor parte da mudança não foi o espaço físico. Há cerca de 3 semanas, comecei a sair com uma mulher incrível chamada Rebeca. Conhecemo-nos no grupo de trilhos que eu tinha começado a frequentar. A Rebeca é enfermeira num hospital no centro da cidade. Ela tem o seu próprio apartamento, paga as suas próprias contas e nunca me pediu para resolver os seus problemas ou tratar dos seus recados. Quando a Rebeca cozinha para nós, ela também ajuda a limpar. Quando saímos, ela insiste em pagar a parte dela, a menos que tenhamos combinado que um de nós oferece o jantar ao outro. Ela demonstra que gosta da minha companhia planeando atividades que podemos fazer juntos, em vez de esperar que eu seja o animador cultural e financeiro da vida dela. Tem sido um lembrete maravilhoso do que é, de facto, uma relação equilibrada. A Belinda enviou-me uma mensagem na semana passada. Queria encontrar-se comigo para tomar um café e conversar. Disse que precisava de um fecho e que queria pedir desculpa pela forma como as coisas terminaram. Eu não respondi. Já tivemos o nosso fecho no dia em que eu saí. Ela não precisa da minha permissão para se desculpar mentalmente, e eu não preciso de ouvir o seu arrependimento para seguir com a minha vida. Pelo que soube através de amigos comuns, ela acabou por ter de voltar para a casa dos pais. Continua a fazer trabalhos de design freelancer, mas agora está desesperadamente à procura de um emprego a tempo inteiro com benefícios e um salário fixo, porque a realidade das contas bateu à porta. A Patty mencionou que a Belinda tem perguntado muito por mim, perguntando se estou feliz. A Patty perguntou se eu estaria aberto a falar com ela. Eu disse-lhe que a Belinda pode contactar-me se houver algo burocrático para resolver, mas que não tem interesse em reatar a amizade ou em ter conversas sobre o passado.
Algumas pessoas podem achar que fui duro demais, mas eu acredito que a Belinda precisava de aprender que as relações têm consequências reais. Ela queria os benefícios de um namorado devoto sem as obrigações de ser uma namorada devota. No momento em que eu parei de fornecer esses benefícios, ela percebeu o que tinha perdido. Mas, nessa altura, eu também já tinha percebido que estava a ganhar a minha liberdade, o meu dinheiro e o meu autorrespeito de volta. Hoje, percebo que não estou zangado com ela. Ela é apenas uma pessoa que fez escolhas egoístas sem pensar nas implicações. Mas eu também não sinto a sua falta. Estou muito mais feliz agora com alguém que realmente quer estar comigo, e não com alguém que apenas gosta do estilo de vida que eu posso proporcionar. A história terminou, e o novo código que estou a escrever para minha vida não tem espaço para parasitas. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.